Ótimo, muito bom. Boa noite a todos. Dando início à nossa live de hoje, a gente tem um convidado bem especial hoje, que é, além de grande amigo, aniversariante do dia, ele vai falar para a gente das doenças do fígado, principalmente relacionadas à doença metabólica, à obesidade, né? E a gente vai conversar hoje, bater um papinho aí de 1 hora com um colega, né? Teve aqui conosco um grande tempo e depois está fazendo a sua carreira não só acadêmica, como do ponto de vista pessoal em João Pessoa. Então, para falar com a gente, hoje convidando o professor Marcelo Gonçalves, tá? Daqui a pouco ele já vai estar entre a gente. Olha ele aí. E aí, Marcelo, agora nós estamos ao vivo e a cores. Professor, um prazer enorme. E aí, hoje você falando diretamente da Paraíba. Pois é, do outro Oh, lado do coisa boa. país. Tá vendo? Eu acho que assim, essa tecnologia que a gente acabou usando pouco no passado e obviamente foi incrementada agora, principalmente com Google Meets, o Zoom, a gente fazendo essas lives pela internet, por essas ferramentas, eu acho que assim, está sendo fantástico e a gente pode assim ter um bom assim acesso à informação, tanto ou seja, os nossos pessoas que seguem a gente no Instagram, no Facebook, como os que te seguem também, que você tem a gente sabe bem, depois eu quero que você fale sobre isso. Você está usando muito bem essas ferramentas, não no auxílio só do ensino, mas também na formação médica, que eu acho que isso é extremamente importante. Você, como professor até de 2 universidades aí na Paraíba. Então, você é um grande comentário. E desde já, meus parabéns a você, a Laís, aos meninos, né? Depois dessa live, obviamente, vocês vão comemorar, né? Cortar bolinha, exatamente, né, cara? Professor, primeiramente eu quero falar do imenso prazer que eu tenho de estar aqui com o senhor. Não preciso nem mais uma vez afirmar, né, e confirmar que o senhor é um mentor que eu tenho na minha vida acadêmica e profissional, de família, né? Uma pessoa que eu modelo muito, né? Eu não copio, eu modelo, né? E o senhor sabe que o senhor é uma das grandes referências minhas, né? Foi a pessoa que, quando eu cheguei em São Paulo, meio perdido, as primeiras oportunidades, né? Vou falar junto com o Marcelo Linhares, viu? Para ele não ficar. Senão Mas, você com já sabe, né? certeza, foi a pessoa que me levou lá para o Carlos Chagas, que me deu muitas oportunidades de operar, aprender. Então, eu acho que a gratidão é muito importante e eu queria, mais uma vez, falar o quanto eu sou grato ao senhor. Tá? Não, E cara, muito meu obrigado. muito obrigado. Mas E, as oportunidades, elas aparecem na nossa vida, e acho que você também está fazendo isso, acho que pela experiência que teve, e as pessoas, obviamente, vão aproveitá-las da melhor maneira possível. Acho que isso é importante. Você soube aproveitar no período que você teve aqui em São Paulo, de uma maneira brilhante, não só do ambiente acadêmico, como no ambiente de formação. Você se formou muito bem e constituiu uma formação sólida que seguramente galgou aí assim patamares assim que você é uma referência hoje em dia em cirurgia hepatobilipancreática, em obesidade aí na Paraíba. Eu acho que sem dúvida nenhuma isso é uma satisfação e orgulho nosso de a gente poder ter contribuído na tua formação. professor, muito obrigado. O senhor sabe o quanto contribuiu e recentemente, o senhor sabe da dúvida que estávamos aí, eu Lógico. acredito que há 2, 3 anos atrás, né, há 2 anos atrás, a dúvida que estávamos, e não tenha dúvidas que as palavras que o senhor me disse naquele momento, né, um momento de tanta dúvida, foi muito importante para a minha tomada de decisão. Não, com Né? certeza. E eu sou grato ao senhor por ter me colocado na melhor opção naquele momento. Não, Né? acho que assim, Então, a gente tem que conciliar muitas coisas na nossa carreira, que é uhum, família, ambiente pessoal e ambiente acadêmico, na qual você se inseriu muito bem em todas. E às vezes as é, decisões são difíceis. Mas perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de estar aí na Paraíba, porque é maravilhoso. Então, eu acho que essas plataformas online, elas propiciaram isso, professor. A gente está se aproximando das pessoas que a gente gosta, está Exato. se fazendo
um network muito importante, né? E essas plataformas nos possibilitaram isso, troca de experiências, possibilitaram a gente aprender mais com outras pessoas, né? Encurtaram as distâncias. Exato, é Então, isso mesmo. aquela dúvida de João Pessoa, São Paulo, que existia no passado, hoje ela é bem menor Desapareceu, porque desapareceu. desapareceu. Né? Eu pego um Exato. avião aqui, com 2 horas e meia eu estou em São Paulo, e hoje eu ligo o Instagram, encontro o senhor e falo. Né? Exato. Então, tá Mas tranquilo. infelizmente agora, por conta da pandemia, isso está sendo até muito difícil de a gente conseguir as nossas Pro- saídas por Professor, conta disso. só aproveitando, o Felipe, ele entrou aí, ele tá dando muito trabalho aí. Qualquer coisa, o senhor manda ele voltar, viu? Não, não, ele é muito bom residente, o menino. Só que a gastrocirurgia está dominada por mulheres, acho que uns Eu três tô anos. acompanhando. E outra coisa, professor, também, para a gente começar nosso bate-papo aí, no foco, nosso tema, é que a nossa missão de médico, ela vai muito além do consultório, né? Com certeza. Então, eu tenho falado isso aí, né, do que a gente está conversando, o poder do network, o poder de a gente ter nossos mentores, ter pessoas que a gente modela e também a gente exercer nossa missão, né? Com certeza. E aqui no Instagram a gente tem a possibilidade de exercer nossa missão de passar conteúdo. Então, Eu acho que é isso que é o mais importante que a gente exatamente. deve fazer pela formação que a gente tem e a gente pode qualificar esse conteúdo. Eu acho que isso que é importante. Perfeito. E é esse bate-papo que a gente tenta fazer de uma maneira informal para as pessoas que, por exemplo, gostam da gente, que se sentem confortáveis, que indicam para outras pessoas e tem obviamente, a gente quer passar um aspecto dentro da área médica, que é onde a gente atua, de uma condição consistente, alinhada com conceitos e alinhada com, obviamente, um poder científico que a gente está dentro do meio Perfeito. universitário. E Então, mas diga. não, é que eu quero te apresentar. Eu nem te apresentei direito para os Não, nossos. perfeito. Então, Hoje o mundo é essa informalidade que é mais bacana, né? O mundo, a gente está cansado um pouco de situações formais, né? E a exato. informalidade, eu acho É muito às bom. vezes é muito mais atraente, né, professor, isso aí. Não, com certeza. Então, o Marcelo Linhares, ele é E, ó, graduado. Marcelo Marcelo Linhares. Linhares, hein? Marcelo Linhares, já pensou? Esse cara não sai da nossa cabeça nem Nossa, da sua nem da minha. aí é a paixão mesmo. Não. São os dois Marcelos que passaram por mim. Mas eu fiquei orgulhoso de ser Ainda chamado tem, Marcelo Linhares. e ainda tem o Marcelo Braga. Ah, é. É. E o Então, mas o Marcelo Rovares, não vamos esquecer do Rovares, é o viu? Rovares, É. exato, o Rovares. Então, o Marcelo Gonçalves é um colega nosso, hoje é professor de duas universidades na Paraíba, ele é professor e coordenador da cirurgia no Hospital Universitário Federal da Paraíba, certo, Marcelo? Perfeito, professor. Ele tem a formação conosco aqui na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, mestrado, doutorado, fez a residência em gastrocirurgia, está fazendo, atualmente, ele está fazendo pós-doutorado, e fora os cursos de especialização que ele tem, principalmente no qual ele se dedica em cirurgia biliopancreática e cirurgia bariátrica. Então, a gente vai falar hoje de um assunto super interessante que é focar no nosso tema, o fígado e relacionar o fígado dentro da obesidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um tema bem interessante, no qual você vai se sentir bem confortável em falar. Então, eu agradeço muito a tua presença, acho que isso vai ser uma prerrogativa de vários encontros que a gente deve fazer ao longo Com do certeza. tempo, que eu acho que assim é um tema que não se esgota. Sem dúvida nenhuma, outros temas virão e a gente está baseado em várias perguntas que a gente deixa uma enquete para as pessoas que têm, a gente coloca isso dentro do nosso escopo e as pessoas vão fazendo algumas perguntas. Mas eu quero te dar a liberdade agora de você introduzir com relação ao tema. Para que serve o fígado, cara? Então, professor, o fígado é um órgão de extrema importância, né? Eu sou um entusiasta no estudo do fígado, né? Faço cirurgia de fígado, faço consultório clínico de fígado, então eu sou suspeito de falar de fígado, né? É Eu você, poderia, Linhares, olha. eu poderia dizer ao senhor que o fígado e o pâncreas são os órgãos mais bonitos do nosso organismo. E o fígado, ele tem uma situação especial que ele trabalha com o metabolismo, né? O Sem metabolismo dúvida. de alguns grupos
de nutrientes muito importantes, né? Proteína, carboidrato, lipídio. Ele participa da síntese de proteína, tão importante, né, para a nossa musculatura, para a nossa defesa contra o organismo. Ele é capaz de expulsar algumas toxinas do nosso organismo. Ele degrada alguns hormônios. Então, ele tem várias funções, tanto funções de acúmulo de substância, no caso, o glicogênio, como funções de proteção, de desintoxicar algumas substâncias que estejam machucando o fígado, de trabalhar na construção de proteína, carboidratos, lipídios. Então, não é à toa que o fígado realmente é um órgão muito importante, onde tem um fluxo sanguíneo impressionante, aí de mais ou menos 1.200 a 1.500 ml de sangue passa por segundo dentro do fígado. Então, realmente é um órgão de extrema importância. E aí, o primeiro insight que a gente tira, professor, é que precisamos ter mais cuidado com os nossos fígados. E aí a gente deixa a primeira pergunta aqui, se realmente todo mundo está tendo cuidado que o fígado merece devido à sua importância. Com certeza. Eu acho que assim, para denotar, às vezes, o que representa o fígado. O fígado tem basicamente duas grandes funções, né? A exócrina e a endócrina. Então, o que eu imagino? Então, a pessoa que está nos assistindo, você está agora visualizando aquele hambúrguer do McDonald's maravilhoso, então você está pondo para dentro. Você precisa do seu fígado para transformar esse McDonald's que você ingeriu em célula, que vai ingerir em alimento para todas as células do nosso organismo. E isso é feito pelas duas funções do fígado, né? Seja no fator exócrino, dele produzir os sais biopancreáticos para ajudar na nossa ingestão dos alimentos, e seja na formação, ou seja, na quelação desses alimentos, na filtrar para produzir energia, como você já bem comentou. Então, sem dúvida nenhuma, sem o fígado, cara, a gente não consegue produzir energia para célula nenhuma do organismo. Não consegue nada, viu? E o problema é que comemos muito hambúrguer, né? Na verdade, a gente está comendo hambúrguer demais. Muito hambúrguer. Mas você está fininho. Né? Eu preciso diminuir a minha comida de hambúrguer. Mas você está fininho, está fazendo exercício, está muito bem. Não é só hambúrguer, é o dia a dia da nossa alimentação, a qualidade da nossa alimentação. É uma alimentação hoje culturalmente mais rica em gordura, em carboidrato. Isso aí vai gerar um dano para o fígado. Quando a gente fala de fígado, o pessoal já fala porque bebe muito ou porque teve uma hepatite. E hoje está surgindo, não é que surgindo, é que está em crescente uma doença chamada doença gordurosa do fígado. Exatamente. E essa gordura em excesso que comemos, o fígado não dá conta de eliminar. Então, essa gordura fica depositada, certo? E isso aí vai inflamar o fígado. Então, agora eu queria entrar dentro do nosso assunto, que é isso que agora que é o que a gente comentou. Qual o problema, por exemplo, que você relaciona do fígado com obesidade? Dá um insight para a gente do porquê que isso... E essa grande preocupação que está se tornando cada vez mais frequente dentro da sociedade de hepatologia. Porque antes a gente, como você bem comentou, a gente, o grande inimigo é o álcool e continua também sendo o álcool. O grande inimigo são as hepatites virais. Mas o que está acontecendo com a gordura? Professor, então que eu falei da doença hepática gordurosa, né? Então todo mundo aí faz um ultrassom, é o dia a dia do nosso consultório, vai lá e no ultrassom aparece esteatose hepática, né? E o que é que representa essa esteatose hepática? É um acúmulo de gordura no fígado, isso aí está muito relacionado à obesidade. Esse acúmulo de gordura, ele é capaz de inflamar o fígado. E aí gera uma doença, uma hepatite pela perdência de gordura. E às vezes o pessoal de casa está dizendo lá pro homem, né? Não beba, não beba, não beba, mas ficando em casa e comendo de gordura. E não sabe que a bebida ela é capaz de agredir o fígado tanto quanto a gordura. E nos obesos, a gente tem aí, em média, 60% a 70% dos obesos com esteatose. Gordura no fígado. E uma parte desses pacientes que tem gordura no fígado, essa gordura vai inflamar o fígado e aí gerar uma esteatohepatite não alcoólica, né? Que seria, não é por álcool, é por gordura. Então é esteatohepatite gordurosa. Ah, doutor, e qual é a consequência dessa inflamação no fígado para a gordura? Você faz a mesma analogia que você tem lá para o álcool.
pode virar a mesma cirrose, a mesma barriga d'água, no caso de ascite, uma mesma evolução para um transplante de fígado, uma evolução para um câncer de fígado. Então, hoje, um dos focos de preocupações dos especialistas em cirurgia bariátrica, endocrinologista, não é só mais a balança. Então, os pacientes perguntam, doutor, eu vou tratar minha obesidade a partir de quanto de peso, a partir de quanto de IMC? Então, hoje a gente sabe que avaliar a balança é tão importante quanto a gente avaliar o grau de gordura que o paciente tem no fígado e o quanto essa gordura está inflamando o fígado. Então, às vezes, o fato de o paciente já ter essa gordura inflamando o fígado faz com que a gente acelere uma indicação de um tratamento para a obesidade. Perfeito. Eu acho que era agora, isso, né, Fran? Não, com certeza. E agora sim, por exemplo, mas como é que a gente faz esse diagnóstico? Você já deu um insight, que é muito comum, né? A gente vai lá, faz o ultrassom, ou a gente pede, por exemplo, exames de rotina, e o sujeito vai lá, está com esteatose hepática. Isso é preocupante, não é? Quais os fatores que devem estar relacionados a essa preocupação, que devem chamar a atenção e sinalizar um sinal assim amarelo das nossas preocupações? O que você pode falar para ele? Então, que tipos de exame a gente pode ter com relação a esse diagnóstico? A esteatose, ela se enquadra num grupo de doenças que parecem estar separadas, mas elas estão no mesmo escopo, né? Que é a síndrome metabólica. É o paciente que tem o triglicerídeo aumentado, o colesterol aumentado, a pressão aumentada, aumento da circunferência abdominal e gordura no fígado. Esses pacientes com gordura no fígado, eles podem evoluir por uma esteatohepatite, inflamar o fígado, aí em 20% dos casos, e eles podem evoluir para uma cirrose. Qual a chance de um paciente que tem uma inflamação no fígado evoluir para uma cirrose? É em torno de 5%. E essa cirrose tem alguma possibilidade de evoluir para câncer de fígado. Então, quando fala de câncer, fala de cirrose, fala de transplante, fala de hepatite, então a gente está mostrando aí o quanto a presença da gordura no fígado é importante na nossa avaliação no contexto de síndrome metabólica e obesidade. Como a gente avalia isso? Inicialmente com ultrassom. O ultrassom vai avaliar esteatose hepática. Claro que depende do colega que esteja fazendo ultrassom, principalmente numa avaliação subjetiva, se é de primeiro, se é de segundo, se é de terceiro grau. A gente avalia também questões relacionadas a alguns exames de sangue, né, as transaminases, TGO, TGP, né, ou AST, ALT, depende como chame. São importantes porque se essas enzimas estiverem alteradas, uma gama-GT alterada, é sugestivo que já está havendo inflamação do fígado. Perfeito. Né? Eventualmente, a gente precisa agregar algumas armas no diagnóstico e na definição do prognóstico desse paciente, que são uma biópsia no fígado, ou uma quantificação de gordura do fígado e de ferritina baseado numa ressonância, ou eventualmente um ultrassom, digamos assim, é um ultrassom, mas que tem uma outra tecnologia, que é o FibroScan, para avaliar o grau de fibrose do fígado. Então, é uma fotografia, né, que a gente chega... fotografia ou FibroScan. Então, hoje em dia, obesidade é importante, mas é muito importante a gente avaliar o grau de disfunção do fígado. Né? Até numa determinação, numa definição, se esse paciente é candidato, eventualmente, para uma cirurgia metabólica ou para uma cirurgia bariátrica. Ou, eventualmente, é um paciente que precisa um tratamento mais agressivo do endocrinologista, multidisciplinar, com nutricionista, né? Mas, enfim, não a grande maioria das esteatoses, professor, são esteatoses leves, que é aquilo mesmo que os pacientes até ficam intrigados, né? É dieta, atividade física, educador físico. Mas tem algumas situações que vai precisar alguma medicação, medicações parecidas com medicações para diabetes, né? Outras medicações antioxidantes do fígado, mas, em grosso modo, a atividade física e a alimentação são os principais componentes no tratamento dessa esteatose. Perfeito. O que a gente deve lembrar, por exemplo, que a esteatose, ou seja, ela se relaciona ao quê? A um acúmulo de gordura visceral, ou seja, a gordura
é o reflexo da gordura nas vísceras. Então, isso é extremamente importante. E isso acumulado no fígado. Então, você imagina, se você já tem um processo inflamatório no fígado, está reflexo em todo o teu estado, teu estado orgânico. Isso pode ser, vamos dizer assim, de maior intensidade ou menor intensidade. E como você bem relacionou, isso dá uma relação direta a esse estado inflamatório que é a doença metabólica, né? Então, o que você pode falar para a gente, por exemplo, na doença metabólica, como é que você relaciona a doença metabólica com a esteatose hepática? Ela entra como um critério de comorbidade? Então, professor, o senhor está se referindo no caso da cirurgia metabólica, né? Eu acho que assim, para a gente entrar, por exemplo, relacionar ao que a gente vai poder fazer depois em termos de tratamento. Então, ou seja, a doença, por exemplo, esteatohepatite não alcoólica, ela entra como uma comorbidade relacionada, por exemplo, ao paciente que também pode ser hipertenso, diabético, dislipidêmico. Ela é uma comorbidade? Então, professor, a síndrome metabólica, ela tem 5 critérios. Obesidade, hiperglicemia, alteração do colesterol, triglicerídeo e pressão aumentada. Isso é a síndrome metabólica. Ela não entra, a esteatohepatite, ela não entra diretamente na definição de síndrome metabólica. Mas a gente sabe que o paciente que tem alteração do colesterol, de triglicerídeo, obesidade central, ele vai ter esteatose hepática. Exatamente, é isso certo? mesmo. Quando a gente fala na possibilidade desse paciente fazer uma cirurgia metabólica, que é aquela cirurgia no paciente com MC entre 30 e 35, obesidade grau 1, não que o obesidade grau 2, grau 3, que é a cirurgia bariátrica, não seja uma cirurgia metabólica. Mas uma cirurgia puramente metabólica, quando a gente se refere, é essa entre o grau 1 e grau 2. Perfeito. Né? E essa cirurgia é indicada para os pacientes que têm um desajuste metabólico. E um paciente que tem uma obesidade com grau 1, mesmo grau 1, com esteatohepatite importante, uma TGO, TGP alterada, um fibroscan mostrando já uma fibrose grau 1 e grau 2, uma ressonância aí já com 30%, 40% de gordura. Um paciente que já fez um tratamento clínico e não está tendo resolução. Os trabalhos mostram que esse paciente não deve esperar muito tempo, que é um paciente que ele tem uma doença muito grave, muito séria, que é a síndrome metabólica, que precisa ser corrigida. Né? Se não, o tratamento clínico não teve ganhos, a alternativa realmente é a cirurgia metabólica. Perfeito. Muito bom, Marcelo. E agora, por exemplo, conta para mim, com relação, por exemplo, ao diagnóstico, você já comentou, em termos de imagem, mas muitas vezes a gente tem a associação, e não é incomum a gente ver isso no nosso dia a dia de consultório, no seu também. O sujeito tem uma esteatose, mas tem um nódulo hepático. Então, eu queria que você comentasse, dentro das características que a gente está falando aqui, vamos assim, de nódulos benignos do fígado. Conta para a gente, em termos a esteatose, às vezes pode estar associada, por exemplo, a um cisto hepático, hemangioma. Explica para a gente os nódulos benignos do fígado. O que você pode falar para a gente? Professor, o que mais, assim, digamos, me assusta nos nódulos hepáticos, primeiro que a incidência está aumentando, tá? Mas eu atribuo que essa incidência aumentada seja em virtude da qualidade das nossas imagens. A gente tem uma ressonância melhor, uma tomografia de qualidade melhor, então isso aí permite mais diagnóstico. E as investigações melhoraram bem, né? Ou seja, os investigadores também melhoraram. Perfeito. Então, um grupo grande desses pacientes são mulheres jovens que já usaram anticoncepcional. Perfeito. E aí elas chegam desesperadas no consultório. Né? Esse é o nosso dia a dia. Então, quais são os nódulos que a gente observa no consultório? A gente tem os nódulos benignos, que é desse pessoal. Nós temos os nódulos dos pacientes cirróticos, que é aqueles que já têm uma hepatopatia crônica, né? Uma doença crônica do fígado, e aí pode ser aquele paciente que é obeso de longa data e não sabe por que o fígado dele está ruim, porque ele nunca bebeu, nunca tomou transfusão, nunca teve nenhuma hepatite e tem um fígado ruim. Então, muito provavelmente,
né, descartando algumas outras possibilidades, é em virtude de um esteatohepatite. Então, é o nódulo do paciente cirrótico, né, seja por qualquer natureza dessa cirrose, esse paciente tem um HCC, um hepatocarcinoma. E tem um nódulo do paciente que precisa ser investigado se ele não tem um câncer de outra origem e tem uma metástase no fígado. Exatamente. Então, às vezes, tem um paciente que tem uma lesão no fígado, a gente faz investigação e descobre que esse nódulo é proveniente da mama, é proveniente da tireoide, é proveniente de algum câncer intraabdominal, de um câncer de colo, de um câncer de reto. Né? Perfeito. Exatamente. Levando em consideração só os nódulos com características benignas, eu já falei que o HCC pode estar relacionado à obesidade, mas temos também os adenomas. Existe o adenoma chamado adenoma inflamatório, que está relacionado à obesidade. O adenoma do HN1F1, que está relacionado à obesidade central e uso de anticoncepcional. Porém, a gente tem aí de 4 a 10% dos adenomas com a possibilidade também de evolução para câncer. E o adenoma, principalmente o inflamatório, que é o principal, 40 a 50%, eles podem estar relacionados com obesidade. Né? E a gente tem outros que não está relacionado, não tem nada a ver com obesidade, não tem nada a ver com anticoncepcional, que realmente é um achado, que são malformações vasculares, que são os mais comuns, que é o hemangioma, a hiperplasia nodular focal, né, e alguns cistos aí, cisto de líquido claro, que eventualmente, em algum caso excepcional, pode virar um câncer. Eu queria acrescentar isso tudo, que no acompanhamento de um paciente com obesidade, ele pode apresentar nódulos no fígado e não ser nenhum desses que eu falei. Exato. E ser só nódulos de regeneração, nódulos de como se fosse uma gordura mais densa, chamada de esteatose focal. Exato. E aí o paciente se desespera, a gente pede hoje um exame padrão ouro, que é uma ressonância com contraste hepatoespecífico, e a gente consegue definir bem que nódulo é esse. Então, professor, assim, são muitas informações que eu acho que a mensagem que fica é a necessidade do controle da obesidade e o acompanhamento com o especialista. Eu acho que essa é a mensagem principal até agora que fica. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que assim, o que a gente tem que compreender é que o fígado tem suas particularidades e às vezes a pessoa, obviamente, pensa sempre no pior. Tem um nódulo de fígado. Não, existem doenças específicas do fígado que têm outras relações, como obesidade, como álcool, ou como, por exemplo, até lesões relacionadas fundamentalmente até uso de anticoncepcionais que, por exemplo, até durante a gravidez, esses nódulos podem até aumentar, como você colocou, hiperplasia nodular focal, os adenomas do fígado, que também tem essa relação. Mas o que eu queria... Professor, deixa eu só interromper aqui para falar para o senhor que entrou uma pessoa aqui que eu sou mais fã dela do que do senhor, viu? É a doutora Lília Balini. Não sei se o senhor conhece ela, entendeu? Então, assim, eu queria também dizer o quanto eu sou fã dela, né? E ela, vou parar para responder, né, o questionamento dela. Ela colocou aqui, com que frequência temos que reavaliar um paciente com cisto hepático? Vai depender do tamanho, vai depender da sintomatologia desse cisto, vai depender da localização, né? Dependendo da localização no fígado, tem maior possibilidade desse paciente eventualmente ter um cistoadenoma e não ser só um cisto simples. Se tem espessamento da parede, se tem travas dentro do cisto, professora. Então, depende um pouco desses componentes, viu? Mas obrigado por a senhora estar me prestigiando. Fiquei muito feliz. No teu aniversário também, né? Ela tá aqui, obrigado, ela tá na outra sala, ela tá aqui na outra sala. Gratidão. Querido, então, outra coisa que eu queria compreender, por exemplo, em termos que você pode falar para a gente. Óbvio que você já comentou muito com relação a gente da cirurgia metabólica, que a gente ainda vai falar um parênteses sobre isso. Mas qual que é o tratamento que a gente pode fazer, por exemplo, num paciente que vai te procurar, por exemplo, amanhã, fez um ultrassom, está com uma esteatose, tem uma obesidade relativamente leve, que orientações você pode dar para ele? Você já vai encaminhar ele para a cirurgia, mas o que ele pode mudar? O que ele tem que, assim, acender o farol amarelo para ele? O que ele tem que fazer para mudar a sua condição para tentar melhorar isso? Professor, eu acho que ele tem primeiro decidir viver. Ele tem de decidir tomar um novo rumo no caminho da vida dele.
que essa esteatose, esteatohepatite, associada a um síndrome metabólico, obesidade, isso aí, de certa forma, vai encurtar a vida dele. Então, ele precisa tomar algumas decisões na vida, né? Uma decisão de comer melhor, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento que diminua carboidrato, diminua gordura, a necessidade que a gente tem de diminuir o consumo de álcool. Se você tem um paciente que tem obesidade, com esteatose, esteatohepatite, associado a um uso constante, agressivo, persistente de álcool, aí você está só potencializando os problemas do fígado, né? Aí ele está lascado. Aí está ferrado. Atividade física. Isso, exatamente isso. Isso é uma coisa constante, importante. Contínua, 4 vezes por semana, 4 a 5 vezes por semana, pelo menos 40 a 45 minutos, de forte impacto, e preferencialmente assessorado por um educador físico, porque cada um tem seu ritmo. Aquela caminhada lenta, conversando, muito provavelmente não vai tirar essa gordura do fígado. Aquela atividade do dia a dia, muito provavelmente não vai tirar essa gordura do fígado. O Pilates, que eu adoro Pilates, mas também não vai tirar a gordura no fígado. E ainda se discute o papel da atividade física no controle da esteatohepatite, né? O que a gente tenta orientar é que precisa ter pelo menos 200 minutos por semana de atividade física que proporcione o controle dessa esteatohepatite. Inteligência emocional, professor, para poder abrir mão dos prazeres imediatos. Exatamente. Né? Em prol de um controle a longo prazo, meditação, exames constantes para saber se está se recuperando isso ou está piorando. Cuidado com o uso de medicação. E aí, na era Covid, né, quem assistiu o Fantástico aí domingo e quem está acompanhando a mídia, está vendo que alguns pacientes, claro que tudo hoje é muito politizado, é até complicado a gente estar falando, mas a gente está vendo alguns relatos de hepatite grave, né, hepatite aguda, com mortes e até com 5 pacientes com indicação de transplante no Brasil, associada ao kit Covid. Né? Essa mistura de ivermectina em altas doses, que a gente não sabe exatamente qual o padrão da ivermectina. O que era tóxico, um valor agora não é mais. Então já existe essa relação. Eu trouxe essa questão do kit Covid porque é só um exemplo de talvez de uma automedicação, não que eu seja contra, né, que eu seja a favor, mas só alertando para essa situação. Atitudes de riscos, atitudes relacionadas ao uso de injeções, de quem vai manicure, né, que não usa o seu próprio material, alguma situação de uso de hemoderivados e, professor, acompanhamento especialista. Eu acho que essas pessoas elas não podem perder mais tempo, elas têm de decidir em mudar. Essas são as medidas iniciais, mas, eventualmente, esse paciente que é obeso e tem um esteatohepatite grave é um paciente que precisa de um controle mais agressivo do seu peso. E hoje, o melhor controle e o controle mais agressivo que temos do peso, não agressivo em termos de risco, mas eu digo agressivo em termos de potencialidade de melhora, é a cirurgia bariátrica, desde que esteja dentro dos critérios. Perfeito. Então, fala um pouquinho para a gente, qual é a cirurgia bariátrica? Eu vou fazer um sleeve, vou fazer o bypass, eu sou portador de doença metabólica, o paciente chega no teu consultório, qual é a decisão que você vai encaminhar para ele? Acho que professor, isso é uma coisa extremamente importante. Eu não tenho assim, um organograma bem definido, eu confesso com o senhor. Porque eu considero que é muito importante ouvir a expectativa que o paciente tem. Qual é a expectativa que ele tem da cirurgia bariátrica? Qual é a expectativa que ele tem da perda de peso? O quanto ele vai contribuir com a cirurgia bariátrica? O quanto aquele refluxo incomoda ele? O quanto realmente ele está tomando todas as medicações? Então, dentro desse contexto, eu procuro tomar decisão compartilhada. Né? Hoje, no meu dia a dia, as duas técnicas que eu utilizo como
primeira entrada, né, com o upfront, é o sleeve e o bypass. Perfeito. Existem algumas situações que são, assim, definidoras, que é aquele paciente que chega com refluxo entra reclamando do refluxo. Então, esse paciente é o paciente do bypass. Não que eu não faça sleeve num paciente com refluxo leve, não que eu não faça sleeve com um paciente com esofagite não erosiva, até um esofagite grau A, agora eu preciso entender como é esse refluxo desse paciente. Eventualmente até faço. Mas tem que ter uma conversa sobre os riscos a médio e a longo prazo desse sleeve, tá? E o paciente que é muito metabólico. O que é o paciente muito metabólico? É um paciente que toma 3 antipertensivos, é aquele paciente que já está usando 2, 3 antiglicemiantes ou eventualmente já uma insulina. É o paciente que tem uma esteatohepatite severa, esteatose grau 3, já com uma ressonância, já com uma esteatose importante, ou eventualmente com fibroscan já com grau 1, grau 2. Então, esse paciente é o paciente do bypass. O sleeve está crescendo. Eu acredito que para o paciente que não tem um refluxo importante, para o paciente que não tem uma síndrome metabólica importante, é uma grande chance que é dada para ele. É uma grande chance que é dada na vida dele. Né? Ele aproveitar essa chance vai depender muito mais das atitudes tomadas e das decisões do que um desvio intestinal. Eu acho que você falou tudo e falou muito bem. Eu acredito que é isso aí, professor. Não sei se o senhor concorda, né? Eu acho que você falou de maneira bem equilibrada. Eu sou filho da Unifesp, né? E eu aprendi na Unifesp que a gente precisa ser criterioso, que a gente precisa escutar os pacientes, que muito mais importante do que indicar é contraindicar. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Então é isso que eu aprendi. Então, eu poderia indicar muito mais bariátrico do que eu indico, mas eu indico para as pessoas realmente que estão dentro do escopo, que eu entendo que vai ser uma melhora na qualidade de vida. Elas precisam compreender o que o procedimento vai implicar na melhora. E sempre tem que entender o seguinte, são perdas e ganhos. Eu acho que a pessoa tem que compreender que isso vai impactar em benefícios para ela, e algumas perdas vão ocorrer. E é isso que ela precisa compreender. Quando eu vim, deixa eu contar só uma história. Quando eu vim de São Paulo, eu fiquei muito em dúvida. O senhor acompanhou tudo isso aí? Se eu via, voltava, e fiquei, né, o cordão umbilical não cortou, e ainda não cortou o cordão umbilical completo, mas ficava aquilo ali. Né? E eu fiz uma psicoterapia, na época, que eu recomendo todo mundo, né, que a psicóloga ela trabalhou comigo a seguinte questão: não há perda sem ganho, não há ganho sem perda. Exato. Então, eu acho que essa decisão da cirurgia bariátrica é baseado naquilo que a gente quer para o futuro, naquilo que a gente quer de qualidade de vida, porque o contrário disso é o fígado inflamado, tomar remédio de pressão, tomar remédio de diabetes e uma qualidade de vida ruim. E nesse momento Covid, professor, a gente precisa muito mais um controle da obesidade. Com certeza. É um controle da obesidade. Os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, mesmo nesse período, eles saíram um pouco desse grupo de risco. Eles ganharam digamos assim, um suporte para não ter uma situação mais grave. Né? E eu acho que ninguém estava preparado. Ninguém imaginou que ia acontecer isso. E pouco se sabe quando vai terminar. A gente tem uma grande perspectiva de que com a chegada das vacinas aí nos próximas 6, 8 semanas realmente diminua bastante. Mas a pandemia mostrou que a gente tem que estar preparado emocionalmente, financeiramente, né? E com a nossa saúde. Lógico. Então, eu acredito você falou muito bem. Eu acredito que ficar com obesidade, com esteatohepatite, é você entrar no mar, né, num dia chuvoso, e você não sabe para onde ir, e deixar as ondas levar. Exatamente. Então, eu acredito que é isso aí, professor. Então, acho que assim, o que a gente, assim, com relação à própria cirurgia, voltando ao que você comentou aqui, por exemplo, a gastrectomia vertical, com os impactos em termos de que ela atua, ela atua muito e muito bem na perda ponderal, e a gente tem até uma equivalência em termos de perda ponderal com relação até em grandes grupos
a equivalente ao bypass, obviamente que o poder dela para atuação do ponto de vista metabólico ele é menor, porque obviamente o bypass ele tem o seu potencial do ponto de vista de atuação na doença metabólica, pelo obviamente aí a gente vai discutir a chegada do alimento mais precoce, as porções terminais do intestino, as incretinas, que são todas uma atuação que a gente leva isso, obviamente, da própria academia. E você comentou muito bem que são os dois grandes potenciais que a cirurgia pode ser recomendada nesse sentido. E você comentou também uma coisa muito bem na era do Covid, é um fator de desfecho desfavorável, sem dúvida, a obesidade é o pior desfecho desfavorável que a gente encontra em termos de evolução dos pacientes. Paciente obeso é um desfecho, infelizmente, desfavorável para quem adquire a Covid-19. Assim, nesse tema mesmo, por exemplo, voltando com relação a isso, como é que você vê o transplante na doença, por exemplo, no agravamento de uma doença, de uma esteatohepatite com grau de evolução crítica? Como é que você encara isso, o transplante de fígado, vamos dizer assim? É indicado? Professor, quando eu fiz meu fellow em transplante, né, aí na Unifesp, tive a oportunidade de ir para a França, né, a gente escutava muito falando de transplante de fígado de causa indefinida da cirrose, né? E hoje eu entendo que, muito possivelmente, a vias do conhecimento que a gente tem, esses pacientes eram pacientes que tinham acúmulo de gordura no fígado que evoluíram para cirrose. Exatamente. Né? Então, hoje, nos Estados Unidos, a quantidade de transplante para uma evolução do esteatose hepática é impressionante, chegando a níveis próximos a álcool, a níveis próximos de hepatite B e C. Hoje, com a vacina da hepatite B, né, de uma forma mais difundida, melhorou bastante. Aqui na parede nós temos transplante de fígado também, já transplantamos pacientes que vêm evoluindo de um esteatohepatite ou eventualmente de um HCC, de um hepatocarcinoma. E a gente discute hoje, e até já tem casos aí na USP, o pessoal do Brasil onde tem mais expertise em fazer o transplante e a cirurgia bariátrica ao mesmo tempo. Então, é tão importante a perda de peso para o paciente sustentar o transplante, aguentar a imunossupressão, que vai fazer ele acumular mais gordura visceral, para o controle das comorbidades, para o controle da questão pulmonar renal. É tão importante o controle do peso para o transplante de fígado que, para esses pacientes, se cogita até fazer o transplante de fígado e fazer, por exemplo, um sleeve. Né? Porque o sleeve deixaria o trânsito normal para absorção dos imunossupressores. Perfeito. Então, realmente, a obesidade entrou hoje no estudo de transplantes, né? Então, tem transplante de fígado de paciente com obesidade, com esteatohepatite, que evolui para uma cirrose, disfunção hepática ao ponto de precisar fazer um transplante porque perdeu o time, né, da cirurgia bariátrica. Demorou tanto que a fibrose foi aumentando, que a fibrose, comprometeu o fígado. Quando inflama, gira uma cicatriz. Então, tem tanta cicatriz no fígado que o fígado diminui de tamanho, que nós chamamos de escleroatrófico, né? E ele perde a função, vira só uma cicatriz lá, como se fosse, nunca usei essa palavra, nem nunca vi ninguém usando, mas vou lhe dizer aqui para o pessoal entender. É como se fosse um grande queloide. Exato, né? Não funciona nada. O fígado não funciona, tem que tirar aquele fígado e botar outro. E aí é desafiador esperar chegar nessa condição, né, professor? Exatamente. Mas eu queria agora te comentar, assim, até que a gente está chegando. Você vê que quando o papo é legal, né, a coisa vai passando o tempo e a gente não vai. E a gente tem limite, né, para fazer a live. É uma hora, porque senão eles derrubam a gente. Mas eu queria te comentar agora, que você comentasse para a gente, você já deu até um breve ensejo. O que o Covid-19 proporciona para o fígado? Seja na sua fase inicial, ou seja na sua fase em que o paciente interna, ou mesmo na permanência desse paciente em terapia intensiva. Você seguramente tem acompanhado isso na pandemia.
qual que é a importância da Covid-19 e as alterações hepáticas? Conta pra gente. Vamos só recapitular algumas coisas importantes que falamos aqui, professor. Primeiro, o contexto de um paciente muitas vezes obeso, com comorbidades e já com um problema no fígado. Perfeito. Né? Um outro contexto de paciente que vai precisar, em algumas situações, claro, de situações mais graves, de tomar várias medicações. Vai usar corticoides, vai usar antibiótico de largo espectro, vai entrar aí os de ivermectina em algumas situações. Alguns médicos vão optar por usar a hidroxicloroquina, dependendo lá da sua percepção que ele tem da doença. Isso aí são fatores mais agressores para o fígado. Então, é uma somatória. Né? Já tem um problema no fígado, agrega um monte de remédio que o fígado não está acumulado. É um vírus que conhecemos poucos. E hoje, quem faz gastroenterologia, quem faz hepatologia, está preocupado com as modificações que tem nas transaminases no paciente pós-Covid. Mesmo nos leves, tem algum grau de alteração transaminase, mas nos pacientes mais graves, eles chegam até 50% de alterações de transaminase. Por que que aumenta tanto essas transaminases? Será se é só pela medicação? Também. Mas hoje está se estudando na colangiopatia pós-Covid, que é lesão na via biliar, que são os canais da bile, provocada por uma alteração de enzima do pós-Covid. A enzima lá é modificada, né? A conversora de angiotensina ela é alterada, agride o epitélio e gera uma colangiopatia. Então, o paciente pode ter icterícia, colestase, aumento de bilirrubinas ao ponto de chegar a 10, aumento de transaminase ao ponto de chegar a 200, altera a ferritina, e fica realmente, né, no imbróglio lá. Será se é a medicação? Será se é só colestase por essa colangiopatia? Será se é uma hepatite transinfecciosa, eventualmente por um foco bacteriano que surgiu? O fato é que esses pacientes, alguns pesquisadores da USP, da Unifesp, da Unicamp, estão observando que esses pacientes podem evoluir com doença hepática crônica, realmente Perfeito. com sequelas pós-Covid no fígado. Inclusive, já tem pacientes em lista de transplante por hepatite aguda pós-Covid. Não sei lhe dizer, nem eu acredito que eles não entendem muito, e Laís acrescentou aqui hipoperfusão também, né? Paciente com queda de pressão, usando drogas vasoativas em grandes concentrações, isso também machuca o fígado. Então, não consegue dizer se essa hepatopatia crônica pós-Covid é em função de drogas, do kit Covid, digamos assim. Não estou criticando a questão do kit Covid, mas, de certa forma, existe um grupo de medicamentos que a gente aplica, principalmente nas situações mais graves, ou por uma hipoperfusão, porque está usando muita droga para manter a pressão, ou por essa colangiopatia. O fato é que biópsias feitas nesses pacientes mostraram algumas lesões nesses epitélios biliares e nos pacientes que vão evoluir para uma situação de uma doença hepática crônica, né? Ou seja, uma doença, a gente muito fala, ficou a sequela no pulmão, ficou uma sequela de comportamento, ficou uma sequela renal, ficou uma sequela de articulações, mas também pode ficar com a sequela no fígado. E aí, para quem faz dieta, usa pouco álcool, usa sua inteligência emocional para deixar de lado as situações dos prazeres imediatos, faz atividade física, tem cuidado com medicações, tem muita possibilidade de sair mais ileso. Mas, assim, o que é aterrorizante, né, digamos assim, é que existe já situações de transplante, indicações de transplante de fígado relacionadas ao Covid. Claro que são poucos, a gente não está aqui para assustar, mas a gente está alertando que eventualmente pode haver essas complicações. Não, sem dúvida nenhuma, você colocou muito bem. É agregar fatores de risco onde às vezes eles não existiriam se a gente não tivesse isso. Por isso que a gente, obviamente, como a gente várias coisas, o uso das medicações que não sejam comprovadamente adequadas, ou seja, qualquer tipo de medicação,
a gente usa uso crônico de analgésicos, você que vivencia isso, é uma das condições importantes de desenvolvimento. Às vezes a gente pega pacientes jovens, às vezes com hepatite fulminante, que são catástrofes. Paracetamol, né? O uso de Exatamente, anti-inflamatório. porque você depois é desesperador porque você não tem o fígado, ele é colocado imediatamente na fila de transplante como prioridade, e são casos extremamente graves, e o índice de mortalidade, de desfechos extremamente desfavoráveis são muito grandes nesses pacientes. E, obviamente, quando você começa a utilizar drogas que têm pouca evidência que vão ter benefício, você se sente incomodado, que embora as pessoas não acreditem, mas é baixa a incidência de complicações, é baixa quando, infelizmente, a estatística é muito boa quando é do outro lado, né? Quando é para si, é 100%, É quando a pessoa 100%. tem um... Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que compreender nesse sentido. Então, você falou muito bem, acho que assim, o Covid ainda vai ser muito estudado, isso, os desfechos que dão em termos de fatores que podem determinar AVCs no pós-Covid, embolia pulmonar, por esses pacientes muitas vezes que saem têm que ser mantidos com anticoagulação por um período de tempo, porque tem um período no qual eles têm mais evidência de estarem evoluindo com esse tipo de Professor, descontrole. tem alguns kits aí, eu participo de um grupo de cirurgia hepatobilipancreático, e uma professora da Unicamp estava falando de alguns kits que usa o Xarelto, né, que usa AS em doses absurdas, mas ivermectina também off-label, né, em doses muito aumentadas, e realmente para quem tem um fígado já limítrofe, é desafiador, Não, né? exatamente. E assim, eu prescrevo também para algumas situações, né, mas a gente tem de ponderar situações e situações, porque aí entra num dos cuidados que eu falei do fígado, que é a questão da automedicação, né, professor? Com certeza. E ponderar, o que tem que entender, a ciência é usada para justamente isso. A gente tem que sempre buscar as melhores evidências, as evidências de desfechos favoráveis, que é o que a gente observou agora como você colocou. A vacina, esse vírus vai circular entre a gente por muito tempo. E é o que a gente quer transformar essa pandemia numa epidemia, depois, ou seja, que esse controle seja, a gente vai conviver isso como se a gente convive com a gripe, entendeu? Vamos perder pacientes, a gente perde pacientes todos os anos decorrente de gripe, por isso que a gente até anualmente a gente se vacina nesse sentido. E eu acho que assim, a gente ainda não tem o controle desse vírus ainda, mas a vacina é o único fator que já mostrou nos grandes países que investiram nisso, o desfecho ou seja, decréscimo de casos, decréscimo de óbitos, e é isso que a gente tem que buscar. Marcelão, ó, a gente está... falta pouco para dar 1 hora de a gente estar aqui. Olha, então, basicamente, eu quero te agradecer muito por essa presença. Acho que assim, a gente estava até te esperando você vir para cá, porque a gente tinha coisas e tem coisas para a Não, mas gente eu vou, viu? alinhar, Não entendeu? fique me eliminando, não. Eu vou. Não estou eliminando, até pelo contrário, que você já tinha que ter vindo antes, né? Eu O, vou sim, o, vamos combinar. o Marcelo estava te cobrando isso, e a gente precisa, eu quero que você venha aqui, até porque vai ter o concurso, eu quero até ver o que você pode Vamos sim, eu estou comentar devendo a comigo. visita agora, esse mês agora de abril, acalmar um pouquinho, né? Deixa pelo menos deixar a gente circular um pouco, né? Sair desse momento crítico, né? Eu acho que nos próximos Exato. 15 dias a gente vai E a conseguir. gente espera que isso, a gente tem toda a confiança que isso tem um decréscimo importante. E a Laís, ó, manda um grande beijão aí para ela. E os meninos? Cadê os meninos? Você falou que ia promover que eles Pois estavam é, eu aí. vou Cadê os trazer meninos? eles aqui, eu já vou buscar eles. Professor, eu Traz queria ele. falar. Hã? Pode falar, pode Eu falar. queria falar assim, o que é que resta nisso aí? Eu acho que o melhor tratamento é a gente ser grato, né? A gente ser grato por tudo, né? Grato pelo amigo que a gente tem, grato pela nossa saúde, grato pelas possibilidades que a gente tem de tratar do nosso corpo, né? E dizer ao senhor que a gente busca muito a felicidade, a gente espera estar feliz quando a gente sair dessa pandemia, mas eu quero dizer que estar feliz é a oportunidade de conviver assim com o senhor, da gente pertencer a um grupo e se Com certeza. sentir pertencente e se sentir útil ao grupo.
Então, Não, com certeza. esse é o maior conceito de felicidade. É quando a gente faz parte de um grupo, a gente se sente pertencente a ele e a gente é amado por ele. Eu acho que isso aí realmente é transformador. E a E gente você ter, e a tem a gente certeza disso que você é aí bastante, você e toda a sua família. e a gente ter podido, a gente ter tido a possibilidade, professor, no dia de hoje, estar impactando aí a vida de algumas pessoas, eu acho que exerce muito a nossa missão aí como docente, né? Nossa missão como médico, nossa missão como especialista em cirurgia digestiva e nossa missão com Deus, né, professor? Né? Com Que à Deus, medida que a e gente sem dúvida nenhuma. é a imagem e semelhança do Senhor e a gente consegue estar ajudando os filhos deles, eu acho que com certeza ele está contribuindo nas nossas vidas. Né? Com certeza, E no você dia falou de hoje, muito esse bem. é meu maior presente. Com certeza. E a sua família? Eu acho que assim, estar do lado da sua família, o crescimento que você tem e que você passa isso, o exemplo que você passa para os seus filhos, para sua família é fundamental. Isso é uma coisa que dá orgulho para a gente de ver o que você construiu. Tá de Não, parabéns, obrigado. cara. Agradeço demais, professor. E vamos marcar outras lives, né? Com certeza. Outras possibilidades de encontro, Não, né? a gente vai marcar vários temas, a gente tem vários temas em comum, seja na parte de fígado, seja na parte de obesidade, para a gente discutir. A gente vai poder até fazer, acho que vão ter, até para a gente poder ampliar o leque, de ter duas ou três, mais de duas pessoas poderem interagir. A Gabriela, que cuida dessa parte, que dá essa assistência A para a gente. Gabriela lutou comigo aí, É, não, mas eu acho como que. você diz assim, ela é demais, ela que ajuda a gente, senão a gente não conseguia Não, fazer isso. eu tô Tem que ter querendo. esse Eu suporte. já tô com uns insights aqui de raptar ela já, viu, professor? Ela é muito boa, ela é muito boa. Ela, Manda um abraço aí para. Não sei se eu chamo de professora, doutora Lília, né? Porque que é isso, Lilian, Lilian. o tamanho, respeito e gratidão que eu tenho a ela, né? O quanto ela me deu apoio aí no momento inicial da minha carreira de cirurgião lá no Carlos Chagas, né? E isso aí foi muito importante, né? E dizer ao senhor que eu estou sempre às suas ordens, que eu continuo aqui modelando o senhor, tá? Cara, um grande abraço, dê um abração na Laís, vai comer o Obrigado, bolinho e um fica abração com nos Deus e a meninos. próxima live vai ser com os meninos. Tá jóia, querido. Um abraço, viu? Obrigado, senhor. Ó, o Tchau. pessoal pediu para gravar, viu? Não, Eu vi tá aqui vários gravado, fica comentários, o tranquilo. pessoal pedindo para gravar. Vai ser Fica com gravado, Deus. depois ela vai Obrigado. Tchau, disponibilizar. tchau. Abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Gratidão.